Então, vamos lá. Página 243 de matemática. Multiplicação de frações. Como eu disse antes, primeiro eu vou explicar os conteúdos, vocês vão fazer as atividades e só semana que vem, segunda ou terça, que nós vamos fazer a correção das atividades, tá, Miguel? De todos os livros? Não, só de português e matemática. Tá bom. Vamos lá. Multiplicação de frações. Dona Sônia usou 24 pedaços de tecido, medindo 1/4 de metro para confeccionar uma toalha de mesa. Quantos metros de tecido Dona Sônia utilizou na toalha de mesa? Quantos metros, né? Então, para a gente saber, nós vamos usar a multiplicação de frações. Como que eu vou usar a multiplicação de frações? Vou pegar o 24 vezes a fração, que vai dar igual a 24, que vai ser igual a 6 metros de tecido. Agora, vamos observar como que chegamos a esse resultado de 6 metros. Observe como podemos multiplicar as frações. Aí, então, embaixo tem as frações. E lá embaixo tem 1/2 mais 1/2 mais 1/2, que vai ser igual a 3/2. E depois, 3 vezes 1/2. Eu vou multiplicar o numerador e vou conservar o denominador. É assim que eu multiplico frações. Sempre multiplicando numeradores com o número de vezes que o exercício pedir e conservando o denominador. Usando o processo da multiplicação, observe. 3 vezes 1/2 é igual a 3/2. Ou seja, o 3 não vai ter nada, eu posso colocar 1 lá embaixo. Vezes 1/2, né? 3 vezes 1, 3. 1 vezes 2, 2. Então, todas as vezes que tiver um número multiplicando sozinho uma fração, eu vou imaginar que tem o número 1 embaixo. Tá bom, Miguel? Não entendi direito. Não entendeu? Não. Então, o que é que você não entendeu? Esse jeito de multiplicar a fração. Eu não tô te ouvindo direito, Miguel. Tá muito baixinha a sua voz. De multiplicar a fração. Então, qual a parte que você não entendeu? Eu vou multiplicar o numerador com o numerador. E quando o número de fora, por exemplo, aqui no 3 vezes, não tem nada embaixo dele. Então, eu vou imaginar que tem 1. Tá vendo lá no roxo, lá embaixo? Sim. É igual esse exemplo aí. 3 vezes 1/2 vai ser igual a 3/2. Ou seja, 3/1 vezes 1/2. Eu vou imaginar, quando o exercício não me der um denominador, para o número pro número que vai multiplicar, eu vou imaginar que tem o número 1. Por isso que eu vou conservar o denominador e vou multiplicar o numerador pelo número que o exercício está pedindo. Lá em cima, ele reduziu a fração, por isso que deu 6 metros. Ele usou uma fração equivalente, né? Então, ficou 24 vezes 1, que deu 24, sobre 4. Depois, ele fez a fração equivalente de 24 sobre 4, que deu 6 metros de tecido. Entendeu agora? Que página? Oi, Thales, página 243, multiplicação de frações. Aí, o que você perdeu, depois você vai lá no YouTube e assiste, que não tem tempo de eu voltar, tá? Ok. 243 de matemática. Agora, esperar o Thales voltar, eu explico a página 244. Lá na 244, Miguel, vai ficar mais fácil da gente entender. 244, Thales, agora.
Isso. Já. Para multiplicar um inteiro por uma fração, multiplica-se o inteiro pelo numerador e conserva-se o mesmo denominador. Olha o exemplo. 5 vezes 1 sobre 5 vai ser igual a 5 sobre 1 vezes 1 sobre 5, que vai ser igual a 5 sobre 5. Porque eu conservei o 5 embaixo, multipliquei 5 vezes 1. 5 vezes 1 não é igual a 5? Sim. E aí depois eu uso o quê? A fração equivalente para chegar no resultado. Qual a fração equivalente de 5 sobre 5? 1. Então, para eu entender multiplicação de frações, eu tenho que saber também fração equivalente, tá? Olha só. Para multiplicar fração por fração, multiplicam-se os numeradores e os denominadores entre si. Agora ele já está dando uma outra possibilidade para a gente. Tem um numerador e tem um denominador. Como que a gente vai fazer? Multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador para chegar ao resultado. Tá? Ok. Para multiplicar números mistos, deve-se transformá-los em frações impróprias antes de efetuar a operação. Ou seja, número misto, como que eu vou multiplicar? 3. 1 sobre 5 vezes 2, 1 sobre 3. Vai ser igual a 16 vezes 7, 5 sobre 3. 112 sobre 15, que vai ser igual a 7 sobre 7 sobre 15. Vamos entender o que ele fez aqui. Ele transformou, primeiro eu tenho que transformar, olha só, para multiplicar números mistos, eu tenho que transformar as frações em frações impróprias, tá? Então, primeiro é o 3 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que vai dar 16, não é? Vamos voltar lá nas frações impróprias para a gente ver como que é fração imprópria. Se eu achar a página, eu já falo para vocês. Vocês acharam já? Não. Deixa eu ver. Então, frações equivalentes. Mas vocês lembram, não lembram como é que a gente transforma frações em frações impróprias? Sim. Tem as frações impróprias e as frações próprias. Então, para a gente fazer multiplicação de frações, eu vou precisar saber de frações impróprias também. Mas vai ser super fácil. Na prova, eu não vou exigir muito, até porque o conteúdo que a gente está passando bem rapidinho, mas vai ser basicamente o que a gente está estudando aqui. E aí, pessoal, vocês vão fazer os exercícios das páginas 245, 246, 247, 248, 249. Lá na página 250, nós vamos aprender divisão de frações. Divisão de frações. Para a festa de aniversário de Lorena, foram reservados 20 quilos de pipoca. Essa pipoca será colocada em sacos de 1/4 de quilo. Observe. Quantos sacos ela encherá com os 20 quilos de pipoca? Ela quer saber porque vai ter um saco de 1/4 quilo. E vão ser 20 quilos de pipoca. Como que eu vou fazer essa divisão? 20 vai ser igual a 1 sobre 4. Que vai ser igual, vou conservar o 20.
Vou passar um 1 embaixo dele, porque não tem nada, então eu vou colocar o 1. E vou dividir 20 sobre 1 dividido por 1 sobre 4. Depois, vou multiplicar 20 vezes 4, 1 sobre 1. 20 vezes 4, 80. Então, eu vou precisar de 80 sacos de pipoca. Como o denominador é 1, não preciso colocar. Vou colocar somente o 80. Vamos ver outro exemplo aqui agora. Ela encherá 80 sacos de pipoca. Outro exemplo. Larissa ganhou 1 sobre 2 de torta e vai dividi-la entre suas duas amigas. Quanto cada uma ganhará em relação à torta inteira? Então, primeiro eu vou pegar 1 sobre 2, porque ela ganhou 1 sobre 2 de torta. E ela quer dividir com duas amigas. Então, eu vou dividir por 2. O que eu vou fazer? 1 sobre 2 vai ser dividido sobre 2 sobre 1. Vou multiplicar os numeradores e os denominadores para eu saber o resultado. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. E assim, gente, eu vou fazer em todas. Olha só. Para dividir uma fração por outra, basta multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. 1 sobre 2 dividido por 3. O que eu vou fazer? 1 sobre 2 dividido por 3 sobre 1. Vou multiplicar inverso, né? 1 sobre 2 vezes 1 sobre 3. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. E assim, no exemplo lá que tá o rosa, o amarelo, vai ser a mesma coisa. A divisão, ela é mais fácil pra gente entender do que a multiplicação, tá? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Observe a seguir a divisão de números mistos. Agora, olha lá embaixo como é que vai ser a divisão de números mistos. Para dividir números mistos, é necessário transformá-los em fração imprópria e depois multiplicar a fração pelo inverso da segunda. Então, para multiplicar números mistos, eu vou ter que transformar primeiro a fração em fração imprópria e depois multiplicar pelo inverso da segunda. Igual o exemplo lá que está de lilás. 1 sobre 2 dividido por 1, 1 sobre 3. Vou transformar em fração imprópria o 2, 1 sobre 2, que vai dar 5 sobre 2. Vou transformar em fração imprópria 1 sobre 3, que vai dar 4 sobre 3. Vou multiplicar os numeradores e os denominadores. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. Vou transformar em fração imprópria 7 sobre 8. Então, nos dois casos, divisão e multiplicação de frações com números mistos, eu vou transformá-los em fração imprópria e só depois que eu vou multiplicar ou dividir a fração, tá? E aí, agora vamos anotar as páginas dos exercícios. Vocês vão fazer da 252 até a 255. Pronto. Lembrando, anotou? Lembrando, Sim. pessoal, que na semana que vem nós vamos corrigir todos os exercícios de matemática e todos os exercícios de português. E vai valer nota a participação da aula Zoom para essa correção. Porque lembra que geografia, história e ciências passei o trabalho. Então, português e matemática, a nota do trabalho vai ser a nossa correção aqui no Zoom, tá? Eu com vocês. Então, quem tiver online vai ganhar nota. Quem não conseguir entrar, infelizmente, vai ficar sem nota. Essa nota de participação das correções de matemática e português. Combinado? Combinado. Tá. Agora, nós vamos estudar geometria, os sólidos geométricos. Já conhecemos, lá na página 256, já conhecemos o nome de alguns sólidos geométricos.
Observe os sólidos geométricos abaixo. Eles são limitados por superfícies curvas ou por superfícies planas. Nós temos o cone, o cilindro e a esfera. O cone é o rosa, o cilindro é o amarelo e a esfera é a azul. Eles são classificados como sólidos geométricos curvos. Essas formas estão presentes em nosso dia a dia, em objetos do cotidiano. Observe as imagens. Então, nós temos aí uma forma de cone, chapéu de aniversário. Uma forma de esfera, nossa bola que a gente joga. E o outro, em forma de cilindro, é os cubinhos de fazer a fogueira. Lá na página 257, vai explicar as características dos sólidos geométricos, esfera, cilindro e cone. Olha só. A esfera é um sólido geométrico limitado por uma superfície curva. Sua forma é esférica, não tem bases, não tem vertices e não tem arestas. E o cilindro é um sólido geométrico limitado por superfície curva e ele tem duas bases com forma de circunferência. O cone está limitado por uma superfície curva, tem uma base na forma de circunferência e possui uma vértice. Baseado nisso, sólido geométrico é bem facinho. Vocês vão responder, então, as perguntas das páginas 258, 259. Só? Só 2 páginas. Deixa eu ver aqui agora qual que a gente vai aprender. Olha só, lá na página 260 tem a probabilidade e estatística. E aí nós vamos estudar os gráficos. Olha só. Sandra é dona de uma sorveteria e precisa saber quais são os sabores de sorvete preferidos pelos clientes em um mês. Observe o resultado do gráfico abaixo. 10% dos clientes preferem abacaxi, 20% creme, 30% morango e 40% chocolate. Sandra identificou que o sorvete mais vendido no mês foi o de chocolate. O resultado da preferência dos sabores de sorvete do estabelecimento de Sandra está apresentado em um gráfico do setor tradicionalmente chamado de gráfico pizza. Gráfico do setor que se configura em um diagrama circular que possui um ângulo de 360 graus, em que cada valor em porcentagem deverá ser associado à medida de um ângulo central. Outro exemplo de gráfico, olha só. Então, esse é o primeiro gráfico, ele é considerado gráfico pizza. Vamos ver outro exemplo agora. A escola de Carlos promoveu uma Olimpíada de Matemática entre os estudantes do ensino fundamental. Todos os 1.000 alunos participaram da Olimpíada, que utilizou os seguintes critérios da avaliação: bom, ótimo e regular. Veja os resultados na tabela. Então, nós temos a nota, né? Quantos alunos deram bom, quantos deram ótimo, quantos deram regular. Para construir um gráfico de setor e representar os mesmos resultados da tabela, precisaremos, em primeiro lugar, transformar os dados em porcentagem. Como que eu vou transformar em porcentagem? Vou dividir o número, né, de alunos que deu a nota por 1.000. Por exemplo, 300 dividido por 1.000, 0,3, que vai ser igual a 30% de alunos. 250 deram nota regular. Vou dividir por 1.000, né, 250 de 1.000, 0,25, 25%. E assim eu vou fazer com o restante para eu saber a porcentagem dos alunos. Em seguida, transformar as porcentagens em graus. Como eu transformo porcentagens em graus? Ótimo vai ser igual a 0,3 vezes 360, que vai dar 108 graus.
E assim vou fazer com todos. Vou pegar o resultado do que eu dividi e vou multiplicar por 360, que vai ser o círculo, né? A circunferência do círculo, tá? Aí, pessoal, vocês vão fazer as atividades da página 262, 263, 264, 265 e 266. Os gráficos são super fáceis. É do jeito que eu expliquei. Vai dividir e depois vai para calcular a porcentagem. É só olhar o exemplo, não tem erro. Grandezas e medidas. Página 267. Está acabando já. Observe alguns produtos cuja quantidade de líquido é verificada através de unidades e medidas de capacidade. A unidade padrão para medir o litro é o símbolo do L, né? Então, litro, todas as vezes que a gente for medir o litro, vai ser o L. Todas as vezes que for quilo, o K e o G. Para medir quantidades de líquido, usamos unidades de medidas maiores que o litro. São os múltiplos de litros. Então, nós temos o decalitro, o icolitro e o quilolitro, né? O decalitro, ele vale 10 litros. O hectolitro vale 100 litros. E o quilolitro vale 1000 litros. Página 268. Para medir pequenas quantidades de líquido, usamos unidades de medidas menores que o litro. São submúltiplos. Os submúltiplos, então, são menores, né? Então, o decilitro vai valer 0,1, o centilitro 0,01 e o mililitro 0,001. E aí, depois nós vamos ter mudanças de unidade. Isso aqui eu não vou explicar porque eu não vou cobrar na prova. Mais pra frente eu explico porque ele é um pouquinho mais complicado, a gente tem que entender melhor. Página 269, medida de volume, né? O volume é o espaço ocupado por um corpo que pode ser medido. Observe o exemplo. Um cubo tem 3 dimensões. Tem o comprimento, a altura e a largura. Essas dimensões são as medidas das arestas que no cubo são todas iguais. Então, para eu descobrir o volume, a fórmula é volume igual a metro vezes, eu vou medir os metros, né? Comprimento, largura, para eu descobrir o volume. A unidade padrão para medir volume é o de metro cúbico. Então, como que é a unidade padrão de medir o volume? É o metro cúbico. Aí, essas atividades a gente não vai precisar fazer. Depois, mais para frente, a gente faz. Tem também o conteúdo de medidas de massa. Página 275. Medidas de massa. A massa de um corpo significa a quantidade de matéria que compõe o corpo. O instrumento que usamos para medir a massa de um corpo é uma balança. Observe a seguir alguns exemplos de balanças usadas no dia a dia. Então, nós temos essas balanças que são utilizadas no nosso dia a dia. E é igual eu falei, a unidade fundamental da medida de massa é o quilograma, conhecido como quilo, né? O símbolo do quilograma é o Q, o K e o G. E os submúltiplos do quilograma são hectograma, decagrama, o grama, o quilograma, o decigrama, o centigrama e o miligrama. Observe a representação das unidades de medidas de massa na tabela abaixo, página 276. Então, nós temos uma tabela que tem o quilo e depois tem os submúltiplos. E aí, nós temos transformando unidades de medidas de massa, né? Como que eu faço para mudar de massa de uma unidade para outra? Então, aqui está tudo explicado, tá? Essas atividades de quilograma também não precisa fazer. O volume e a massa
a gente vai fazer essas atividades lá no quarto bimestre, tá? Porque eu preciso explicar um pouquinho melhor para você. Então, vai cair na prova até a parte de sólidos geométricos. E os gráficos, até a parte dos gráficos, vai cair na prova. Volume e massa não vai cair esse bimestre, tá bom? Ok.